Bom, nesse vídeo vamos falar o que? Sobre as experiências em Cuiabá, tanques maiores, tanques de 60 mil metros de lâmina, 6 hectares, né? Berçários com meio hectare, 1 hectare de lâmina de água, né? Então foi uma experiência muito bacana estar lá. A gente vai quase todo ano vai lá. Esse ano a gente acabou sempre aprende alguma coisas a mais, né? Então às vezes você pensa em, o que tem a ver com Cuiabá? Tem a ver com a minha psicultura, né? Não sei de qual região que você é, mas sempre você aprende uma coisa, tá? Então lá o desafio que a gente começa a perceber, começa a surgir o desafio de densidade. O desafio que nós tivemos aqui, vamos falar assim, lá nos primórdios, que a gente colocava 1, 2 tilápias por metro quadrado, sem areador, lá eles também fazem a produção de 0,75, né? Para o pintado, tambatinga, né? E outros peixes de couro da região lá que eles acabam colocando. Então o que acontece com isso? Acontece que eles também estão se inovando, né? Vai surgindo, a evolução vai chegando, a energia elétrica vai aparecendo, vamos falar assim, né? Nos interiores de Mato Grosso, no caso ali Cuiabá, então a energia começa a não ser um problema como antigamente. E qual que é o problema que vai ter, o que acontece muitas vezes nas regiões? Uma tecnologia nova. O que é uma tecnologia nova, por exemplo? Para eles, uma tecnologia nova são areadores. Então, o manejo tem que ser adaptado, né? O que era feito antes, quando você coloca um areador, um equipamento, tem uma atualização. E qual a atualização que tem que fazer? Como usar esse equipamento, né? Imagine você, né? Tem o teu tratador flutuante, né? Você nunca tinha um tratador flutuante. Você instala um tratador flutuante, você vai ter que aprender a manejar o tratador flutuante, entender a lógica do tratador flutuante, adaptar-se na sua cultura da rotina, né? É isso que tem que acontecer lá, que está acontecendo nas fazendas lá, quando começa a instalar areador. Então o que acontece? Tem que fazer umas adaptações, né, no manejo. E que tipo de adaptações, tecnologia que eu estou percebendo, né, que o pessoal está começando a implementar muito, está começando a entender que a tilápia precisa de oxigênio, né, no caso lá, o pintado, né, tambatinga também precisa muito oxigênio, né, ou seja, precisa ter um nível de oxigênio para poder continuar crescendo, para comer, né, mesmo que a densidade, por exemplo, é muito baixa, vamos falar assim, um peixe por metro quadrado, nem isso, né, por metro quadrado, o que acontece? Teoricamente ele não precisaria areador. E por que lá está precisando usar areador para produzir? Você entende? Então às vezes as pessoas aqui na tilápia falam assim, não, a tilápia põe 2 peixes por metro, não precisa areador. Se lá com 1 peixe por metro já estão tendo dificuldade em produção mais estável, né? Então você começa a entender que produção estável, né? O que é a produção estável? Ou seja, é o saber mais ou menos exatamente, o ciclo é 7 meses, o ciclo é 8 meses, claro, tem interfere no tempo, né? Mas eu sei que se eu alojar, vamos dizer, um juvenil de tantas gramas, em 5, 6 meses estou entregando. E lá o que acontece? Acontece às vezes, por exemplo, meses do pintado crescer 100 gramas. O que aconteceu para o pintado crescer só 100 gramas? Se ele tinha potencial de 300, 400 gramas mês, né? Aí você fala, opa, são tecnologias. O que ele está perdendo? Né? Quanto tempo ele está perdendo? Quanto produção ele está perdendo naquelas áreas enormes, né? E nós, né? Estou com 4 peixes por metro, 5 peixes por metro. O que eu posso fazer para melhorar, às vezes chegar a 7 peixes por metro? Às vezes você não entende que você está em 5, foi para 7. Quantos por cento isso significa? Praticamente uns 33%, ou seja, 30% de aumento na sua produção. Dá mais, dá 50% praticamente de produção. Você tem de 5 para 7,5, dá 50% de aumento de produção. Pensa, você estava com 5, foi para 7,5 peixe por metro, você aumentou sua produção em 50%. Qual tecnologia você melhorou? Ou simplesmente coloquei, vou pôr mais um areador? Não vai fechar, né? Então lá também, em Cuiabá, teve toda essa experiência de entender todo o processo de manejo, entender que peixe de couro é um pouco diferente, sim, totalmente diferente. Por exemplo, o pintado, esses peixes mais de fundo, ele não quer uma água verdinha, verdinha, verdinha como a tilápia. Ele quer uma água mais neutra, né? O Lucas Engels, aqui estava de 7 e fui para 12. Praticamente dobrou sua produção, né, Lucas? Então surgiu desafios, né? E acabou tendo que aprender a usar uns produtos novos, né? Manejos novos, né? Então a gente fala manejo é diferente do que você
ter que usar, mas entender. Você teve que mudar alguma coisa, né, Lucas, para chegar a 12, né, para conseguir continuar o peixe crescendo, né? Então esse é o intuito. Qual a tecnologia que você está mudando na sua piscicultura? Né? Essa é a questão. E você que vem chegando aí, se tiver uma pergunta, uma dúvida, uma coisa que me assustou muito foi o frio aqui, gente. Oeste do Paraná, Toledo. Oh, meu Deus do céu. Cheguei ontem à noite aqui batendo os queixos, né? Cuiabá, 38 graus, né? E lá eles também têm um problema sério de queda de temperatura. Sexta e sábado batendo 38, 39 graus durante o dia, né? E chegou no domingo de manhã batendo 19 graus. Então caiu 19 graus de temperatura. Então imagina, em 12 horas caiu 19 graus de temperatura. Foi um choque bem forte lá. Cheguei a passar quase frio em Cuiabá. Se não tivesse levado um casaquinho, ia passar frio, né? E chegando aqui no Paraná, batendo para 11, né? Saí de 19 foi para 11. Ah, não é muito, mas judia um pouquinho do corpo, né? Judia, né? E ainda assim que nós não conseguimos pousar em Cascavel e tivemos que pousar em Foz, né? Tivemos uma experiência de que é um arremeter de um avião quando está pousando e subir novamente, né? Uma sensação maravilhosa, muito legal, né? Só o fiofó ficar na mão na hora que acontece isso, né? Porque não tem aviso prévio, né? Mas comentando, né, essas experiências. Então, por exemplo, assim, mas a água lá está mais turva, mas o pintado não gosta de uma água tão verde, né? Não que ele não consiga sobreviver, mas entende, se você estudar a naturalidade do pintado, do peixe de couro, já são dos rios, né? A gente falava do jundiá, no caso, que quando eu pescava jundiá, o que acontecia? Quando chovia, a água ficava marrom, né, das erosões, podia pegar jundiá, que nós pegávamos jundiá. Se não chovia, nós nem ia pescar jundiá, né? Então, ou bagre, né? Conhecido bagre também, né? Então, cada peixe tem suas formas de produção, tá? E o que aconteceu lá? Então, acabou se introduzindo um manejo um pouco diferenciado, né? E fizemos muitos custos lá, eu e o produtor, né? Guilherme lá começou a fazer muitos custos, ele fez custos e mesmo assim, né? Colocando o areador para funcionar, só o fato de ele conseguir tratar o peixe no dia já paga toda a energia, né, do dia a mais ligado, por exemplo, né, porque lá acaba economizando bastante energia, né, porque não precisa tanto. Lá os níveis de oxigênio trabalham-se, por exemplo, assim, tranquilamente o peixe aceita entre 3, 2 e 3, né, abaixando de 2 aí começa a ficar um pouco mais complicado, né, então o peixe aceita mais queda de oxigênio, né, não aceita muita oscilação de pH, né, não é muito, porque o rio, se tu pegar e analisar, o rio não oscila tanto o pH, então ele não gosta de muita oscilação de pH. Então você vai estudando a história do peixe, né? E aí você vai entendendo. Então uma água barenta, o que acontece? Produz oxigênio? Produz, né? Então, por exemplo, sai às vezes amanhecendo o dia em 2,5, 3 e finaliza o dia às vezes em 6, né? Então não há uma curva muito alta. Isso significa que o pH não altera tanto. Então a gente sabe, é diferente de nós, sair de 3 para 12. Então a tilápia aceita uma alteração de pH muito grande, né? Muito grande mesmo nessa parte aí, para vocês entenderem. E o que traz experiências? Cada peixe tem o seu jeito, seu manejo, né? E sua aração. Então, e ainda assim, ó, no pintado, a propriedade lá trabalhando com 32% e está tendo um bom resultado, né? Para peixe carnívoro. Então a tilápia aqui, o que acontece? Pessoas me pediram muito sobre a aração, a gente começa a falar assim, 32, depende, quantos peixes por metro você vai colocar? Vou colocar 5, mas 30% está suficiente, né? Porque se tu tiver qualidade de água, a tilápia aproveita muito, né, da água. Então por isso que vem o manejo da água para vocês entenderem. Que nem aqui, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, esse tanque aqui estamos enchendo aqui. Aqui. Mas vocês vão começar a ver aqui, ó, como é que começa a esverdear a água aqui. Eu estou pegando a água lá de cima de um outro tanque com a mangueira, tá? E já estou fazendo a aniculação aqui para encher esse tanque aqui, né? Então não sei se às vezes a câmera vai conseguir ver certinho, mas senão a água vai ficar barrenta. Por quê? Porque é um tanque novo, né? Totalmente novo, né? Então você tem que ver o que você vai fazer nesse tanque. Então é um tanque limpado, aumentamos a profundidade, conseguimos ir para em torno de 4 metros, mais ou menos, de monge. Então o que a gente vai conseguir fazer?
Não tem como a gente aumentar a nossa produção se não aumentar a cubagem de água. Aumentando a cubagem de água, a gente tem o tempo de resposta mais alto e vamos descobrir se a gente tem uma incorporação de oxigênio, uma bateria maior. Por que vamos descobrir? Né? Porque a gente precisa aprender. Eu, o Lucas, tem que aprender novamente. Né? Quando um tanque de 1,5 m de profundidade média para média de 3, não sei se vai ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Ó, vai aparecer um negocinho aqui. Ó. Então a água é barenta, tá? Então a gente está usando a água do decantador. Vou andar aqui um pouquinho para vocês verem. Então o que acontece? Você tem que usar o que você tem, tá? Então você tem que entender, ó, não tem matéria orgânica aqui, é matéria crua que a gente fala, né? Que nem na lavoura, né? Aqui você já vai ver. Liguei hoje essa mangueira aqui, chegando de Cuiabá. A primeira coisa que eu fiz, falei, vamos, tá sobrando água, então, ó, uma água verdinha, bonitinha. Deixa eu ver aqui, ó. Não põe não ir na meleca lá, ó. Tá vendo? Estamos introduzindo água, tá? Então dá pra ver que a água é bem adubada. E daí a gente tem que encher muita água aqui, ó. Então qual que é a porcentagem de água que a gente está fazendo, né? Isso aí dá em torno de 10%. Né? A gente está inoculando 10%. Isso é que eu comecei faz o quê? Nem 2 horas, né, que está entrando essa água. Você vai ver amanhã em diante. Então vai esverdeando a água. Você consegue ver aqui, ó. Ela vai indo sozinha, né? Depois que tiver um pouquinho mais fundo, a gente vai pegar e introduzir os areadores, fazer agitação, né? E daí são manejos simples, né? Lucas, se eu não tenho isso, se eu não tivesse isso, eu tenho que usar esterco, né? Você acaba tendo que usar bastante dejetos, né? Eu falo sempre de gado, preferência, né? Se não tiver, vai ter que usar um pouco de adubo, né? Se tiver fósforo, potássio e nitrogênio. Essas coisas assim você vai ter que ir trabalhando. Então você sempre tem como melhorar, né? Não adianta. Então, por exemplo, eu quero produzir 15 peixes por metro. Como é que eu vou fazer isso? Né? Aumentando a cubagem do seu tanque. Teoricamente, vai ter o tempo de resposta. Só que o que a gente percebe, o que a gente aprendeu, né, com a automação, com o compartilhamento de tecnologia, então a gente instalando sonda, né, o pessoal instalando sonda em outras propriedades e nós tendo esse acesso, né? Não adianta você só ter o tanque fundo. Não adianta você ter um tanque fundo, né? Que nem ali, ó, vocês vão ver, dá 4 metros de profundidade, né? Não adianta se você não cuidar da água, não adianta, tá? E você aí que chegou, se tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Estava recebendo uma ligação, eu tive que interromper ali. Então você tem que entender, por exemplo, como é que você vai conseguir pagar as contas. Não tem, por exemplo, assim, ó, eu tenho um tanque aqui, consigo pôr 5 peixes por metro. Automação compensa ligar e desligar o aerador automaticamente? Depende do tamanho do seu tanque. É 1 hectare, vai dar em torno de 50 toneladas, já compensa. Tanque de 1000 metros, 5 peixes por metro, calcula 5 toneladas. Não é que não compensa, né? Mas só que vai demorar muito para se pagar. Mas se paga, né? Agora, por exemplo, eu tenho um tanque de 1000 metros quadrados, consigo uma profundidade razoável, 2,5 metros, né? 2 metros de média, né? Ou seja, 2.000 cúbicos de água. E vou colocar ali 10 peixes por metro. Opa, já produzi 10 toneladas. Então, já mudou o segredo. 10 toneladas vai pagar mais rápido que 5. Né? E assim sucessivamente. Qual que é o desafio de 5 para 10? Você vai ter que cuidar mais da água. Então, os manejos das águas vai mudar. O manejo da rotina da sua piscicultura, né? Então, a gente estava que nem o produtor lá de jesuítas que a gente visitou instalar o compartilhamento de tecnologia semana passada. O que ele falou, Lucas? Depois que eu acompanhei você, o que aconteceu? Eu jogava cal, ficava jogando cal, né? E daí eu parei de jogar cal porque comecei a fazer análise. Ele fez a análise e estava em 100, ou seja, 10 gotas. Ele começou a economizar cal, né? E em questão de, num mês, consegue às vezes economizar R$500. Depende do tamanho da piscicultura, vai economizar R$1.000 por mês,
Aí você fala, nossa, estou só aumentando o custo da tilápia. Não, você tem que baixar o custo de produção de tilápia. Não tem como você baixar o custo de produção de tilápia se você não pegar e não usar tecnologias. Então, vários tipos de tecnologia. Aí o pessoal fica falando, não, a oração A é melhor, a B, C, D, E, F. A minha oração, essa é top. Né? E às vezes nem é a oração top. Às vezes o teu manejo é top, né? O manejo da água, você aprendeu a lidar com o tanque, né? Que nem aqui nós vamos ter que aprender a lidar com o tanque mais profundo. Então a gente, por exemplo, a aplicação de cal. Já não vai ser mais só 10 gramas por metro quadrado, que não vai bater a conta, não vai fazer nem cócega, né? Se tiver que fazer uma incorporação de cal, né? Vai ter que aumentar muito mais que isso. Né? Vai ter que colocar muito mais que isso, né? Então você vai vendo que muda as coisas. Aí você tem que estar ligado e esperto. O mais legal de tudo é, por exemplo, aqui eu tinha 2 sondas, né? Agora reduziu para 1 sonda, então diminui o custo da automação também. Já consegui baixar. Par de areadores, também a gente acaba reduzindo custos, né? Porque já é um painel só, então diminui os painéis, diminui os areadores, então tudo isso acaba melhorando muito essa questão na produção. Aí no frigir dos ovos lá, fechar a conta, quando dá uma crise, você já consegue entender. Eu vejo muito na produção de leite, né? Pessoas, propriedades com problemas, né? Quando o leite dá uma baixada, e propriedades que empatam. Ou seja, uns ficam negativos, outros estão empatando. Quem que vai aguentar mais o repuxo? Quem vai aguentar a produção? Né? Então, na produção de tilápia acontece a mesma coisa. Aquele que investiu em tecnologia consegue, por exemplo, economizar energia, economizar 20% de energia. Ou gastar a energia apenas que precisa, que a tilápia precisa do momento. A gente fala 20, 30% de economia de energia, né? Mas depende da propriedade, vai ter um aumento de 20% da conta de energia, mas vai ter um resultado de 40% no frigir dos ovos em conversão alimentar, tempo de lote e todas as outras coisas, porque às vezes a pessoa economiza muita energia, né? Economiza de um lado e perde do dobro do outro lado, né? Mas vamos falar só na parte de economia de energia. Como é que vai economizar 20% de energia? Só ter uma sonda que faz a leitura e controla o zerador? Não vai ser só isso. Opa, eu consegui entender a água na produção de tilápia, usar mais fitoplâncton, ter uma reserva mais de oxigênio. Por exemplo, normalmente 6 horas da tarde já estava ligando o aerador, porque eu cuidei da água, porque eu deixei a dureza em carbonato nos trinques, porque eu usei produtos que quebravam a água, tem bastante fitoplâncton, deixei o tanque limpo, consegui limpar o tanque, liga 8 horas da noite, começa 2 horas por dia, a menos de uso de aeradores. Quanto que dá no frigir de um lote? É muito dinheiro, né? E isso você só vai conseguir se você estiver emendando as tecnologias. Isso são escadinhas, né? Você não consegue, por exemplo, eu percebo, né? As propriedades, às vezes, eu vou pôr então automação. Você põe lá em diferente a marca, você colocou automação e agora você fala assim, agora eu economizo 20, 30% de energia. O vendedor falou que eu vou economizar 20, 30% de energia. Eu quero ver agora. Não é assim que funciona. Se tua água for barenta, o que a questão da automação, a leitura do oxigênio automático vai fazer para você? O que ela vai fazer? No tempo que você deixava desligado, ele vai ligar, né? Que nem acontece, por exemplo, lá em Cuiabá, né? O que aconteceu? Tem o sistema de automação, vai ligar. Então baixou de 3, liga. Então é o que acontecia. Então tem dias que poderia deixar desligado, ele falou, mas eu falei, tem que deixar trabalhar por 30 dias para você ver o seguinte, gastei mais energia, mas eu consegui tratar mais ração, consegui engordar o peixe, tem que fechar o ciclo. E tem lugares que você tem que fazer o teste, né? Então, entende? Aí está acostumado assim, por exemplo, o oxigênio está baixo, que a gente na tilápia também tem esse costume. Por exemplo, oxigênio abaixo de 3 eu não trato a tilápia. Enquanto não chegar a 4 ou 5 eu não trato a tilápia. Tudo bem, dias nublados você vai tratar quanto? Mas se a pessoa desliga os areadores. Então você tem que virar a chave, né? Você tem que entender na sua piscicultura, se é desse jeito que quer produzir ou do outro, é o seguinte. Tá, eu tenho um areador ali. Imagina o seguinte, você precisa fazer um buraco, tá? Precisa fazer um buraco. Eu tenho um perfurador, a gasolina, e tenho a pá, né? O bico papagaio, a pua, tudo manual. Qual que você escolhe? Qual que você vai escolher? Perfurador, a gasolina. Tá. E por que na piscicultura, em vez de você ligar um areador, você está desligando, está pegando uma pá? Como assim, Lucas? É simples,
Quando for uma coisa judiada para você, você vai falar assim, não, vou pegar o pulsador de gasolina. Ah, mas você tem custo. Gasolina? É cara a gasolina hoje. Você vai gastar mais. Não vai? Vai. Mas você vai lá e é mais rápido. Opa, é mais rápido fazer o serviço. Não que antigamente não funcionasse, só que demora muito, né? Você ganha velocidade. Então na tilápia, por exemplo, ou na produção de peixe, quando você instala um areador no seu tanque, é para ser usado quando precisa. Então o que é ser usado quando precisa? Quando falta oxigênio, dias nublados, vai ficar 24 horas ligado? Vai! Mas vai gastar muita energia, Lucas. Mas você precisa, você vai agilizar seu lote, você vai acelerar seu lote. Então, por exemplo, as pessoas às vezes acontece o seguinte: ah, mas eu já tenho 4 areadores, faz a conta aqui, dá para 16 toneladas, eu só tenho 16 toneladas, eu não ponho mais areador. Né? Eu vejo muitas pessoas, não, é isso aqui, tem que fechar a conta. Se você tiver um oxigênio medir lá e precisa um a mais, por que você não coloca um a mais? Né? Porque sempre, geralmente é no final de lote. Então você tem que calcular o seguinte, né? Que nem aconteceu lá. Eu falei, em quanto tempo você vai entregar esse pintado se continuar crescendo 300, 400 gramas por mês? Se ele conseguir comer. Porque lá em Cuiabá, a dificuldade não é que não converte, a questão é que você não consegue tratar. É diferente de nós aqui, totalmente diferente. Lá a água sempre está, sempre não, né? Mas assim, está indo bem, só que se não conseguir tratar, o peixe de couro não cresce, né? Carnívoro não vai crescer, tá? Então o que acontece? O que acontece? É esse pensamento. Pô, então se eu gastar energia, vou dar um exemplo lá que nós calculamos. Se eu não me engano, ele precisa tratar de 7 a 10 gramas por peixe para pagar a conta de energia do dia ligado, né? Do dia a mais ligado, 24 horas na verdade. Ele calculou o ciclo normal, né? A gente calculou o ciclo normal. Então se eu tratar 15 gramas, eu já estou ganhando dinheiro. Você entendeu? Se eu não ligar o areador, eu já não trato também. Eu não consigo tratar. Aí você fala assim, tá, mas ele economizou energia e economizou oração. Só que o peixe não cresce. Então, uma coisa que em 2 meses ia conseguir crescer, ia entregar, conseguiria fazer um planejamento. Se o clima ficar muito nublado, ficar muito chato, não conseguir incorporar oxigênio, pode passar para 3, 4 meses ou até 5 meses. Que o peixe não cresce. Daí que acontece lá o desafio. Não consigo tratar, o peixe não cresce. É diferente de nós. Aqui, quando a gente não consegue tratar, é porque está frio. Vamos falar assim, na nossa região oeste do Paraná aqui, a gente não consegue tratar porque está frio. Depois, no verão, a gente não consegue tratar porque está quente. Está muito quente. Mas não é isso. Não é porque está quente. Porque nós não conseguimos incorporar o oxigênio onde chega. Né? Porque aqui, por exemplo, eu tratava às 4h30 da manhã e tratava o peixe. Mas eu tratava o peixe todo dia. Ele não parou de crescer. Claro, você não vai conseguir tratar os 100% que ele ia comer por causa da temperatura de água batendo ali acima de 32 graus no final do dia. Mas 4h30 da manhã ele vinha comer, eu tratava ele e tinha oxigênio, né? Só para vocês entenderem. Então lá ele tem, imagina, você que é produtor de tilápia, você sabe, né? Ah, fiquei 5 dias no verão sem tratar, a tilápia quase chega a emagrecer. Né? Então você perde muito. Então lá eles têm esse desafio. Né? Não é por temperatura, mas por não conseguir incorporar o oxigênio. E o que acontece? Então, um negócio que aqui acontece, que lá é uma coisa nova, os areadores, é deixar ligado, é o seguinte: precisa tratar 10 gramas por peixe dia, só que o oxigênio a gente sabe dias nublado, né? Você lembra? Você tem um oxigênio, você vai lembrar. Ah, eu deixo tudo ligado e não passa de 3, mas também não baixa de 2,8, fica assim, 2,7, 3, fica aquela oscilação. Saiu um pouquinho de sol, que nem agora, chega a 3, né? Então lá é uma coisa que também é uma coisa para aprender. Então eles têm um pouco de receio, porque não, tem que estar acima de 3,5, 4 oxigênio para tratar, sem areador, né? E quando você tem areador, não. Ah, tá 2,5 oxigênio. Tem o areador ligado, né? Eu sei que vai chegar a 3, 3,5 até o final do dia, eu sei que não vai aumentar mais que isso. Posso tratar, né? Então tem muita coisa parecida com a gente, que a gente passa a informação para ele, e muita coisa que a gente acaba aprendendo de lá para cá. Então, às vezes, a economia que eles, né, tem aquela que não gasta energia e tal, mas daí o lote é 14 meses. Né? Só claro, Tambatinga, né, 14 meses, e põe pouco. E eles estão com vontade, por exemplo, de aumentar a densidade, e já fizeram testes, né? E a gente acabou discutindo muito, que nem aqui, ó, aconteceu bem certinho como aconteceu na minha propriedade. Fez o teste, colocou a densidade um pouquinho maior, mas não cresceu, né? Chegou ali, vamos dar um exemplo,
a 1,5 kg e o peixe parou de crescer. Ele tem que chegar a 2,300, 2,500, né? Daí parou de crescer. Aí virou aquela anarquia. É que nem nós, põe a 15 peixes por metro, você não fez nada diferente, ele vai crescer tão bem, chegou a 500 gramas, e daí começa aquele negócio, em vez de dar, você está acostumado lá com 6, 7 gramas dia, ele está crescendo 2 gramas dia. Está aquele negócio patinando, né? Então eles têm esse desafio lá. Né? Uma sugestão que eu dei lá para ele, fazer um teste, para ver se funcionaria, era simplesmente pegar e aumentar a profundidade de tanque. Eles têm um pouco de desafio de profundidade de tanque devido ser muito plano, né? Então dá um pouco de desafio essa questão para você afundar mais o tanque por causa da saída, né? Porque é plano, então se o primeiro não é muito fundo, o segundo você não consegue porque é uma régua, um pouquinho de inclinação, né? Muito bonita a propriedade lá. Mas eu falei para ele fazer o teste, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Fazer um teste que fazer 1 hectare, fazer mais fundo, né? E usar a tecnologia que tem, e aí ver se consegue produzir mais rápido e com mais peixe por metro quadrado. Na produção de tilápia também. Se você quer uma produção mais estável, eu quero assim, eu quero 15 peixes por metro, Lucas. Como é que eu vou produzir 15 peixes por metro? O que você ia falar para mim? Monge fundo, 4 metros de monge, tentar manter no mínimo a média de 2 metros de profundidade, né? Então de 2 para 4 ainda tem uma boa caída, mas se quisesse 3 para 2, claro, 3 para 4 depende a tamanho do seu tanque, quantos hectares, que nem aqui 5.000 metros quadrados, então não é um tanque tão grande, você não precisa deixar mais que 1 metro de caimento, tá? E também, no caso, trabalhar com descargas. Lá em Cuiabá, por exemplo, não se trabalha muito com descarga porque não tem água e o tanque é muito grande. Então, é uma coisa absurda, são 600 metros de comprimento do tanque. Então, é um negócio que cansa. Você dá a volta num tanque, você vai ter andado 1,5 km, né? Mais ou menos 1,5 km. Então, eu vou dar uma voltinha no meu tanque aqui, 1,5 km, né? Então, tudo são coisas muito grandes, né? Muito bonitas de ver também, né? E acaba tendo esse desafio. Você que chegando aqui, se tiver alguma pergunta, se está com um desafio, como é que está a sua produção, né? Então você está percebendo que a gente acaba batendo muito em profundidade de tanque, porque a gente aprendeu muito, né? Então por isso que eu falo, agora sexta-feira, se não me engano, no Maripá vai ter encontros produtores lá, tem a festa da orquídea, mas se eu não me engano sexta-feira tem palestras lá, é mais destinado à piscicultura, né? Então se você que é da região aqui, oeste do Paraná, se está me assistindo, o programa vai lá. Lucas, mas eu não gosto muito das palestras lá, não achei interessante a palestra, mas não vai pelas palestras, vai pelos produtores que estão lá, né? E às vezes vai cruzando, vai conversando com um, com o outro e vai trazendo novas ideias. Então eu aprendi muito só o fato de ter ido para armazém, né? Conhecer os produtores, as realidades de armazém. Lembrando que você que não conhece armazém é o maior produtor de tilápia de Santa Catarina, né? Depois vim aqui, comecei as minhas obras aqui. Se eu não tivesse ido lá, talvez eu não ia fazer tão fundo meus tanques aqui, ia fazer um pouquinho mais fundo, já tinha noção, mas não ia gastar empenho em tentar afundar ao máximo meus tanques aqui. Então eu falei, opa, fui lá, vi como é que eles produziam. Claro, tem diferença de água, alguma coisa, sempre vai ter mais minerais na água e outros detalhes, mas funciona por causa do frio também. Depois comecei a implementação aqui e fui lá para Cuiabá em tanque raso novamente. E daí fecha o ciclo. O que fecha o ciclo? Que eu tenho 90% de chance, de certeza, né? 90% de chance. Se ele afundar o tanque 1 metro de média, ele consegue apoiar mais peixe por metro quadrado e vai ter uma estabilidade a mais, né? Só que assim, só se entender a água. A água tem que estar quebrada, ela tem que estar que nem uma esponja limpa, aí sim, certeza. Senão não adianta ter profundidade de tanque. Se ter profundidade de tanque e ter uma água que é dura, que ela não faz a troca, não aceita o oxigênio, não consegue absorver o oxigênio dos areadores e manter como uma carga de bateria. Imagina o seguinte, como é que funciona a incorporação do oxigênio na água? Imagina aquela bateria viciada. Então você comprou um celular, vamos lá, faz a história do celular. Você comprou um celular, tá? Se eu tô batendo queixo porque tá batendo vento no sul e tá frio. Oh meu Deus! Imagina o teu celular novo. Quando você compra o teu celular novo, a bateria é 0 bala, você pluga lá,
bateria dura 2 dias. Aí vai passando o tempo, 1 dia. Vai passando o tempo, 12 horas. Vai passando o tempo, 6 horas. Vai passando mais um tempo, 2 horas. Vai passando o tempo, não segura mais carga, né? Isso é a água também. O que acontece? Às vezes no começo, depende de como é que está a água, depende, ela está totalmente quebrada. Ou seja, ela aceita todas as trocas. Nem todos os tanques, né? Se já amanhã, se já vai encher, já embareou, já não é a água certa, já não é essa água. Mas eu vou falar, a água está lá. Então é uma bateria. Aí quando você começa, a produção do oxigênio ela é incorporada e fica na água. Não volatiza tanto, ela aceita aquela saturação ambiente. Tá? Então vamos dar um exemplo de saturação ambiente para vocês entenderem. Agora nessa pressão atmosférica tem uma saturação de 8 mg por litro. Ou seja, se eu ligar todos os aeradores mecanicamente, o máximo que eu ia conseguir atingir é incorporar 8 mg de oxigênio por litro na água, que teoricamente ficaria preso à água. Você entende isso? Teoricamente ficaria preso na água, que a tilápia ou qualquer outro peixe conseguiria aproveitar esse oxigênio. Isso é a teoria de saturação 100% do ambiente. O que acontece? A água está dura, a água não está aceitando a carga do oxigênio. Então o que acontece muito, que a gente percebeu com o frigir dos tempos, dos ovos, que a gente começou a entender a água em si, acontece o seguinte: o ambiente é 8 mg, consigo incorporar até mais com fitoplâncton, um pouquinho de sol, e em vez de chegar em 8 mg, a curva, por exemplo, assim, ó, produziu 12 mg de oxigênio, encheu seu tanque, tem oreador ligado, tudo homogêneo, de cima e embaixo, a bateria chegou a 100%, vamos falar assim, só que o 100% dela chegaria em 8 mg. Então ela pegou, passou de 8 por causa do fitoplâncton, chegou a 12 mg. Teoricamente teria que ser assim, a curva saiu o sol, parou a produção de fitoplâncton, chegar em 8, estabilizar e começar a cair conforme o consumo do oxigênio. Você entendeu isso? O que acontece que a gente está percebendo em tanques que a água está dura? A produção igual sobe a 12 mg, passou 100% de saturação, é normal, chegou em 8, devia dar aquela segurada, ela continua a cair seco. Daí ela cai seco até ligar o aerador, daí estabiliza, vamos lá assim, em 4 mg, por causa dos variadores. Aí você consegue entender que a bateria do seu tanque, que tinha que estar nova, 0 bala, ela não está. Aí você acaba gastando mais dinheiro para incorporar oxigênio. Ou seja, o teu aerador saiu o sol, 1 hora depois já se obriga a ligar os variadores. Se a carga tivesse boa, eu tenho baixo consumo de oxigênio, vamos falar assim, bateu 8, ela tem que estabilizar e conforme eu consumo. Tá? Então dá para até calcular, por exemplo, assim, conforme você vai tratando a oração, teoricamente, a matéria orgânica, você consegue calcular quantos litros de oxigênio, né, ou quantos quilos de oxigênio você precisaria, teoricamente, ter no ambiente proporcional. E com a água, com uma bateria, você calcula, por exemplo, que tem tantos litros de oxigênio. E depois vai ocorrer consumo. Perdão. Daí você começa a entender como é que funciona a água, você começa a entender, a água é uma bateria. Hoje, eu falo para você, não adianta você só ter fitoplâncton. O fitoplâncton ele vai passar de 100%, só que assim que sair o sol ele cai seco. Ou seja, você tirou aquela bateria viciada do seu celular, você tirou do carregador, está 100%. Só que em 1 hora já está zerada, né? Ou já caiu 50%. Então isso que está acontecendo nos nossos tanques. Então para você entender e começar a economizar energia, não adianta só você ter um aerador bom, né? Claro, ajuda. Só que você tem que ter a água propícia para isso. Aí o aerador, por exemplo, vai acabar incorporando o oxigênio e desliga. O tempo para ele ligar vai demorar. Então é uma curva mais. A curva tem que ser assim, né? E baixar lentamente. E hoje a gente percebe que ela sobe e cai secamente. Então isso acaba entendendo. Como é que você está falando isso? Eu estou falando no inverno, né, que tem baixo consumo de oxigênio. Então você começa a entender, ó, no inverno, baixo consumo de oxigênio, bactérias paradas, fitoplâncton produz bastante durante o dia, né? Ou seja, tem uma incorporação muito boa, passa de 100% e só que cai seco. Aí você vai ver propriedades que tem uma incorporação boa e demora para cair oxigênio, né? Claro, tem outras coisas que vai estar ajudando. Por exemplo, o tanque está limpo, limpei esse ano, o outro não limpou, tem esses detalhes, né? Mas às vezes tem tanque limpo e ainda cai seco o oxigênio, né? Então a gente percebe em propriedades assim que
subiu e aconteceu o que a gente imaginou que teoricamente a gente teria que acontecer. Mas o que ele fez diferente nesse tanque? O que ele ponhou na bateria? A nossa vantagem é diferente da bateria de celular. A bateria do seu tanque, você consegue recuperá-la. Claro, vai ter às vezes um custo, vai ter algum, depende ao nível de produção que você está. Se está no começo, está no meio, está no fim, né? Mas vamos dizer, está no comecinho é fácil, está no meio, aí começa a atrapalhar um pouquinho, porque é um ciclo que iniciou por causa de questão de aração, muita aração. Mas você consegue trabalhar, e aí você consegue economizar energia, tá? Então, para você às vezes pensar como pode propriedades, às vezes, conseguir gastar tanta energia com 5 peixes por metro, que às vezes a propriedade com 10 peixes por metro gasta só 10% a mais de energia. É isso aí. Eu garanto para você, né? Então, quando todo mundo tiver instalado a automação do oxigênio, como isso for que nem um aviário, que é automático, entra a ventilação mínima e vai ligando, vai fazendo tudo de forma automática, quando nossos tanques virar um aviário, vai se perceber. Aí o produtor vai entender que 5 peixes por metro não vai pagar a conta. Porque às vezes com 10% a mais de energia, se ele cuidar da água, entender a água, fazer todos os tratamentos de água que precisa, ele consegue às vezes pôr 10 peixes por metro. Claro que vai precisar mais areador, isso sim, não vai ter essa mágica, né? Essa é a questão, né? Aí vem o areador do futuro, né? Que tem que surgir o areador do futuro para melhorar, né? Então, não sei se esse ano eu vou começar o areador do futuro, mas talvez agora sim, os tanques são maiores, até compensaria. O que é o areador do futuro? O areador do futuro vai ser fixo. Acabou a parte móvel, né? Porque as bugigangas dele é tão grande e não é deslocável. Então você vai instalar no tanque e pronto. Vai ser tipo um aviário, ó. A ventilação está lá, ninguém fica mexendo a ventilação de lá. O objetivo é o mesmo, o areador de futuro você instala ele é lá e pronto. Só claro, não vai pegar, por exemplo, substituir 100%, não tem nem como, porque o areador de pá, né, serve para uma coisa. Vamos falar assim, o areador de pá é ventilação mínima. Chafariz é para controlar a temperatura de água de tanque, né, no verão, pensa. Tem que ligar chafariz no verão, não tem à noite, né? Durante o dia não, mas à noite para você esfriar a água. Se a água está 32, 33 graus, se tiver uns chafariz, uns radiadores, né? Você vai usar os radiadores para esfriar a água, que aqui aconteceu muito, né? Chegar a 32 graus, liga os chafariz que tem à noite, liga todos, né? Quando bate essa temperatura, liga todos, não estou nem preocupado com oxigênio, porque eu quero que amanheça o mais frio possível. Aí às vezes acontecia 27 graus, 26, né? Então oscilava bastante, né? A gente conseguia baixar ao máximo a temperatura. A 26 graus a tilápia gosta muito, né? Então, só para você entender, no verão aqui a gente não cuidava tanto do oxigênio, né? Além do oxigênio, eu vou falar assim, a gente se preocupava em baixar a temperatura de tanque se passou de 32 graus, né? Então, se na verdade dá 31 no final do dia, já ligava todos os chafarizes assim que possível para esfriar a água, né? Se o clima não estava com previsão de chuva, sabia se estava numa seca, e a gente tem a tendência de passar mais 7, 8, 10 dias só aumentando a temperatura. Quanto antes você segurar essa temperatura, melhor, né? Então, para você entender, quando você começa a sair um pouco da caixa, né? Não, tilápia é só oxigênio, né? Então, sei que o pessoal vai falar, não, só põe oxigênio e você consegue produzir tilápia. Concordo, né? Só que daí depois, se você quer economizar energia, entender o ciclo, tudo dela, entender que a temperatura mais confortável dela está entre 24 a 26, né? Estourando 28. A temperatura que a melhor conversão alimentar deu, que mais crescimento deu, dá entre 24 de manhã e 28 no final do dia, né? É a melhor que aqui na minha propriedade, aqui na piscicultura aqui, que melhor me deu o rendimento. Conversão alimentar, crescimento diários, né? Então ali que foi o gargalo, né? Assim, o estouro que ponhamos 10, sei lá quantos anos atrás, quando ponhamos 10 gramas dia por 2 meses seguidos. Foi um absurdo, né? Foi algo assim, de 600 foi para 1,2 kg em 2 meses. E 2 tanques, né? Então foi maravilhoso essa sensação de você fazer a biometria, você não acreditava, fazer a biometria de novo, dobrar de novo, né? Então a dobra da dobra, né? 50% mais 50% foi maravilhoso. Tá, gente, tá ficando frio aqui. Se você tem uma pergunta aí, fica à vontade em fazer. Hoje a gente fez esse vídeo na terça, porque a gente ficou preso no avião, né? E não estava de viagem. E tivemos nossos imprevistos.
Então eu queria fazer ontem à noite, mas não deu porque cheguei meia-noite em casa e acabou pousando lá em Foz do Iguaçu devido ao mau tempo, né? Mas estamos aqui vivo, agradecendo a Deus por ter auxiliado o piloto a arremeter e falar assim, não, vamos lá em Foz, dá transtorno, mas estamos vivos, chegamos no chão, né, vivo, né? Então, o pessoal às vezes fica brabo, fica estressado e a primeira coisa que eu fiz quando pousamos em Foz do Iguaçu foi agradecer. Pousamos, estamos vivos, né? Ah, dá transtorno claro, deu transtorno de 4 horas, 5 horas, né, até chegar em casa, né? Mas eu prefiro ter esse transtorno e estar vivo e bem do que não ter o transtorno, né? Então, às vezes acontece na nossa vida, acontece muito isso, né? Às vezes você está ali ligado, dá uma coisa errada, você fala, mas essa coisa errada, eu sempre falo, hoje você fala que está errado, amanhã você agradece. Fala, ainda bem que deu isso errado, eu pensei de novo e refiz essa parte, né? Só para vocês entenderem. Às vezes na piscicultura dá errado, né? Dá exemplo que a gente perdeu um pouquinho de peixe, bastantinho, até peixe congelado. A gente ficou chateado, mas a primeira coisa, quando uma coisa não dá da forma que você quer, você pergunta a Deus, o que você quer me mostrar? Né? É a primeira pergunta que eu faço, né? Quando eu não conseguimos pousar em Cascavel, a primeira coisa que eu fiz é pedir para Deus o que está acontecendo, né? Por que mudamos essa rota? O que aconteceu? Né? E agradecer. Às vezes mudança de rota é bem-vinda à nossa vida, né? Por exemplo, se eu não mudasse a minha rota, eu não ia conseguir transmitir as informações que eu tenho hoje. Qual a mudança de rota? Perder um pouco da vergonha, né? E compartilhar ali para vocês que estão me acompanhando, todas as pessoas que acompanham esse vídeo. Passar o meu dia a dia para vocês, fazer um resumo semanal, né? Trazer informações, né? Eu sei que às vezes as pessoas ficam meio assim, às vezes não gosta, mas infelizmente tem que ser assim, né? Eu sei que tem muito produtor que já as coisas que eu falo ele já faz há tempo. Mas eu fazer o que, homem? Eu não sabia. Se você sabia e você fala assim, isso eu já faço há, sei lá, 3 anos atrás. Isso eu já sabia. Tudo bem, mas só você sabia, né? Eu não recebi uma mensagem do produtor falando, Lucas, isso aqui eu já fazia há tanto tempo, né? Tá, mas por que você não compartilhou com outros produtores? O que acontece, né? As pessoas não querem compartilhar. Esse é o problema. Querem que as pessoas compartilhem, mas não querem compartilhar. Você já parou para pensar na sua vida? Às vezes você sabe a informação, mas você não quer compartilhar para o próximo. É uma coisa muito fechada, né? Aí, que nem o orador do futuro, né? A gente fala só para mostrar para você que existem coisas absurdas, tecnologia absurda de simples e eficiente. Mas por que o pessoal não fez? Né? Eu fico perguntando, por que o cara não fez? Porque não ganha dinheiro. Né? É simples. Né? É que nem eu falei, tá aqui, vou fazer um protótipo agora maior, fiz um protótipo menor, deu o que deu, né? Agora um pouquinho maior para ter mais 100% de certeza, né? Mas tudo indica pela a forma que foi feito os outros areadores, seguindo a mesma base de cálculo, vai ter aquela porcentagemzinha de acerto que você tem que, aquela afinagem. Por que ninguém fez? Porque não dá dinheiro. Você entende? E não tinha nenhum motivo para fazer. Por que eu ia querer um areador de futuro? Você não tinha nem 15 peixes por metro fixo, né? Agora não, tem 15 peixes por metro fixo. Falei, cara, começa a calcular. Eu já tenho um componente de tecnologia automação. Beleza, já baixou o custo aqui. Já mexi na água. Entendi que eu tenho que cuidar da água. Não só das merdas do peixe. Eu tenho que cuidar da água. Ou seja, vamos falar assim, a água do tanque é uma bateria. Eu preciso cuidar dessa bateria para ela segurar a maior carga possível de oxigênio, quando possível. Ali que eu vou com... Porque o lote é muito grande, né? Muito grande no sentido assim, são muitos meses. Se eu conseguir, num lote, só cuidando da bateria da minha água, um areador, vamos lá, vai dar uma média de o quê? Deve dar um areador por dia, né? Mas é que só vai ficar mais à noite. Mas vamos falar que é um areador por dia, né? Num tanque maior vai dar um areador por dia. Vai dar 1,5, vai dar R$ 1 por hora mais ou menos. Calcula R$ 20 por dia economizando, só porque eu cuidei da bateria da água. Dá R$ 600 por mês. O tempo de lote vai ter uma variação. São 6 meses, 7 meses, né? Às vezes são R$ 1.500 que eu economizei que você não economizou. 1.500 lá. Eu economizei no cal, porque eu faço análise, mais uns R$ 1.000. São R$ 2.500 num tanque de 1 hectare. Já economizei, né? O que mais? E ainda assim eu coloquei 15 peixes por metro.
Você entende aonde é que vão parar? Meu custo fixo é diluir em 50% comparado a você. Você põe 10 peixes, eu ponho 15 peixes por metro. Top, né? Isso eu sei que é possível fazer, tá? Aí vem o areador do futuro. Qual que é a questão do areador do futuro? É ele economizar 3 vezes mais do que os areadores atuais. Ele conseguir fazer uma coisa que eu sei que o chafariz não faz e o areador de pá não consegue fazer, que é quando estiver bem quente, quando tiver água a 32 graus, a incorporação do oxigênio e a saturação máxima do ambiente permitível. Geralmente quando está 32 graus, a pressão atmosférica ambiente, temperatura ambiente batendo 40 a 45 graus, atingir ali saturação de 6 miligramas, né? Aí lembre-se, a bateria está recuperada, eu incorporo a 100% de saturação na água possível e a minha bateria aceita essa carga e fica com ela e não volatiza. Então isso vocês têm que entender. Se acontece o seguinte, quando tem os chafariz no verão, Lucas, eu ligo tudo e não incorpora, isso não mexe o oxigênio, porque a água não consegue ficar com esse oxigênio, com essa molécula do oxigênio. É muito quente. Então se a água está ruim, vamos falar assim, a bateria está ruim, você põe carga, desligou, sumiu a carga, entende? Ela só é uma pequena passagem, ela só é absorve e solta, ela não consegue dar a carga. Aí você imagina você arrumar essa bateria, nunca vai estar aos 100%, né? Mas conseguir manter a 80%. Aí você entende, aí devagarzinho conseguiria incorporar o oxigênio. Claro, aí vem todas as outras questões, matérias orgânicas, tudo está ali, vai ter um consumo maior, excessivo, temperatura 32 graus de temperatura, as bactérias estão bombando, né? Não para de produzir, né? Aí tem outras questões. Mas aí você acaba tendo, né, Pandora? Aí consegue ter outros benefícios aí. Então vamos acabar encerrando essa live daqui a pouquinho. Então se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Você que está aí. Se gostou do vídeo, compartilhe, mande para o outro. Se tiver pergunta, quiser mandar no particular, manda. Sempre que possível a gente responde, tá? O importante não é desanimar, tá? Quem é produtor de peixe tem que ser resiliente, que nem na agricultura. Pense o seguinte, a agricultura tem que ter muita fé, vamos falar assim, e a gente às vezes não precisa nem tanta fé, porque a gente consegue controlar muita coisa na piscicultura, na produção. Só que a gente tem que sempre correr atrás de informações. Então, por exemplo, agora sexta-feira, né, aqui em Maripá vai ter o evento, procure ir, vou até compartilhar ali, vou ter que pegar a foto deles e compartilhar ali para você próximo, para relembrar você. Lucas, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo para sair para aprender coisa nova, o que vai acontecer com a sua piscicultura? Como é que você vai ganhar mais tempo na sua vida, na sua piscicultura, se você não sair para aprender coisas novas e implementar às vezes na sua piscicultura, né? E depois, começo de setembro, tem a IFC, já ali em Foz do Iguaçu, né? E a gente percebe que vai poucos produtores, né? E tem muita tecnologia lá, muitas coisas, muitos benefícios. Às vezes fala assim, mas os caras só querem vender, vender. Não, não é vender. Se você pensar assim, você está morto, né? Você imagina se o cara não fosse vender ração para você, imagina se o cara não fosse vender o juvenil para você, imagine essas coisas. Todo mundo está lá para vender, você não precisa comprar. Mas se você só souber que já existe, às vezes tem coisa que não está na tua hora, né? É que nem para mim. Tinha coisas que não estavam na minha hora, né? Então, o que tá? Consegui comprar um oxímetro, fiquei no oxímetro, entendi, já deu um salto de tecnologia na minha piscicultura. Aí depois eu vi que não adianta só ficar no oxímetro, já preciso pegar e ter tudo automático, essa coisa. Beleza, já foi outro salto. Agora eu consigo entender que eu preciso cuidar da minha bateria, que é a água. Eu preciso cuidar da água especificamente. Não estou falando de jogar bioremediador, estou falando de cuidar da água mesmo, da bateria. Bioremediador está cuidando da merda do peixe. Isso já fazemos há mais tempo, entendeu? Nós vamos cuidar da água para a bateria dela ficar sempre carregada e aguentar a reserva de oxigênio. Depois, precisamos evoluir a questão da incorporação de oxigênio. Então, são degraus. Indiferente em qual nível que você está na sua piscicultura, né? Sair de 5 e para 10, você vai subir o nível. De 10 e para 15, vai subir o nível. E depois, Lucas, se o areador do futuro chegar lá e funcionar e não dar muita dor de cabeça, vamos falar assim, passar um ano, de 15 peixes por metro, a gente pode jogar para 20. Que ainda assim eu vou sair mais barato por peixe em energia que você. Você entende? 3 vezes, 300% mais econômico que você? 300% mais econômico que você? Aí você está com 5 peixes, estou com 20.
como diluiu muito os custos, é uma coisa sem volta. Infelizmente, a agricultura mostrou isso, a pecuária mostrou isso. Não tem, a avicultura, a suinicultura é isso. Porque a ração cada vez está ficando melhor, as rações das fábricas cada vez com mais tecnologia, ingredientes, refinando além do macro, indo para o micro, né? Aquele detalhe micro que a tilápia precisa já, né? Ou qualquer outro peixe. Só que você na sua piscicultura ainda... Genética, então nem se fala, a genética já está muito boa. Não temos esse problema. Diferente que, comparado ao porco e frango, né? Que demorou processos, né? Para ele chegar, nós, infelizmente, partimos muito da genética, partimos muito da questão de ração e esqueceram o principal, onde que a tilápia fica, a casa da tilápia, que é a água. Esse é o maior desafio da piscicultura hoje, tanto faz se for qualquer produção de peixe. Água. Estrutura da água, estrutura do tanque, estrutura da água, bateria da água. Lembre-se disso. Você não está pensando nisso, você se preocupa com a ração, você se preocupa com a genética do peixe e você não se preocupa com a água. Né? Eu fico indignado, né? Não lembra que a tilápia precisa respirar. Qualquer peixe precisa respirar. Você tem que entender, se o peixe tirasse oxigênio da água, se fosse do H2O, que é a fórmula da água, tirasse aquela molécula do oxigênio e soltasse o hidrogênio, o peixe ia ser a coisa mais barata do mundo, né? Porque só bastava ter água e o máximo que ia liberar hidrogênio. Mas não é. Você tem que entender, a água é a casa da tilápia, ou seja, também é uma esponja. Lá ela gruda todas as coisas que a tilápia precisa. Essa casa tem que estar em dia, tá bom, gente? Então, muito obrigado você aí que acompanhou nós essa semana. Peço desculpa por ter mudado para terça-feira.